A paz de Cristo seja convosco, queridos irmãos e irmãs em nossa fé. Hoje trago uma mensagem que talvez jamais tenham escutado anteriormente, mas que pode transformar radicalmente sua visão sobre a sacralidade do matrimônio e o percurso rumo à salvação eterna. Visualizem por instantes estar face a face com uma alma do purgatório envolvida em chamas purificadoras, suplicando para que não cometam os mesmos equívocos. Seus olhos revelam arrependimento profundo, sua voz ecoa sofrimento e um anseio desesperado de advertir os que ainda vivem. Esta foi a vivência de Santa Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia, quando o Altíssimo permitiu que almas padecentes do purgatório a visitassem com advertências urgentes sobre o sacramento matrimonial. Sabiam que algumas das revelações mais extraordinárias de Santa Faustina não se encontram nas páginas mais divulgadas de seu diário? Revelações tão profundas que muitos preferem silenciar, mas que carregam verdades fundamentais para a nossa jornada espiritual. É precisamente sobre isso que devemos conversar hoje com corações disponíveis e humildes, buscando a verdade que liberta e redime. O que fariam se descobrissem que existem almas padecendo intensamente no purgatório exatamente por terem considerado o matrimônio como algo dispensável? E se soubessem que cada pensamento contrário à indissolubilidade do casamento provoca feridas no sagrado coração de Jesus? São verdades árduas, porém necessárias, que Santa Faustina recebeu diretamente dessas almas sofredoras. Antes de prosseguirmos, convido-os a fazer uma breve oração comigo. Senhor Jesus Cristo, abri nossos corações para acolher vossa verdade com humildade, que possamos compreender profundamente os mistérios de vossa vontade sobre o matrimônio sagrado e que a intercessão de Santa Faustina nos conduza à santidade. Amém. Mergulhemos nas visões extraordinárias que esta grande santa da misericórdia recebeu sobre o sacramento matrimonial e como essas revelações podem preservar não apenas seu casamento, mas também sua alma imortal. Na noite de 2 de novembro de 1936, festa de todos os fiéis defuntos, Santa Faustina encontrava-se em oração profunda pelos falecidos quando subitamente sua cela foi iluminada por uma luz suave. Diante dela surgiu uma figura feminina envolta em um manto de sofrimento quase tangível. Era uma alma do purgatório que Deus permitira visitar a santa para trazer um alerta solene aos vivos. Sou Maria, disse a alma com voz tremulante. Fui casada por 40 anos e após desentendimentos constantes, separei-me de meu esposo com a aprovação de um sacerdote que não teve coragem de defender a verdade. Imaginei que estava em paz com Deus, pois um ministro havia me garantido isso. Mas como me enganei profundamente. Santa Faustina, movida pela compaixão, questionou a alma o que mais a fazia padecer no purgatório. A resposta foi imediata e carregada de lágrimas. Cada momento em que considerava que o divórcio era uma opção aceitável para os católicos, cada vez que justificava a separação como necessária para minha satisfação pessoal, cada instante em que não compreendia a verdadeira natureza sagrada do vínculo matrimonial que havia firmado diante de Deus. Todos esses pensamentos agora são como brasas ardentes que purificam minha alma. Se soubesse o que sei agora, teria suportado qualquer tribulação dentro do meu casamento, pois o sofrimento terreno é transitório, mas as consequências espirituais são eternas. Esta revelação deixou Santa Faustina profundamente comovida. Em seu diário, ela registrou como seu coração parecia se despedaçar ao contemplar o sofrimento daquela alma e de muitas outras que apareceram naquela noite, todas carregando o mesmo testemunho. O matrimônio é verdadeiramente indissolúvel aos olhos de Deus, independentemente das leis humanas ou das justificativas que criamos para tranquilizar nossas consciências. Vocês talvez estejam se questionando: não há situações em que a separação é necessária? Santa Faustina recebeu esclarecimentos muito precisos sobre isso. Jesus lhe mostrou que há distinção clara entre separação física por razões graves, como violência ou perigo moral, e o rompimento do vínculo matrimonial. A Igreja sempre reconheceu que em casos extremos os cônjuges podem viver separados, mas o vínculo sacramental permanece intacto até a morte. Uma segunda alma, um homem chamado Tomás, apareceu a Santa Faustina na mesma noite. Ele havia se divorciado e recasado civilmente, vivendo assim por 20 anos antes de falecer. Sua agonia no purgatório era particularmente intensa. Cada momento de intimidade com minha segunda esposa, enquanto minha verdadeira esposa sacramental ainda vivia, foi uma profanação do sacramento. Agora compreendo que não era amor verdadeiro o que eu sentia, mas apego desordenado às minhas próprias vontades. O verdadeiro amor sacrifica-se como Cristo pela Igreja. Esta alma explicou a Santa Faustina que muitos católicos não compreendem a gravidade espiritual do divórcio, seguido de nova união. Não se trata apenas de uma questão disciplinar da Igreja, mas de uma realidade espiritual
espiritual profunda que afeta a salvação eterna. Diga aos vivos, implorou a alma, que não existe divórcio católico. Este é um engano terrível que está conduzindo muitas almas ao sofrimento eterno. Santa Faustina, com o coração compassivo que a caracterizava, perguntou a Jesus como poderia auxiliar essas almas. Nossa Senhora apareceu então e lhe disse: minha filha, reze pelos casamentos em dificuldade. Ofereça seus sofrimentos pela reconciliação dos casais separados. Cada sacrifício oferecido por esta intenção traz alívio às almas do purgatório que sofrem por terem abandonado seus cônjuges ou por terem encorajado outros a fazê-lo. Vocês devem estar se perguntando por que essas revelações não são mais conhecidas. A própria Santa Faustina recebeu do Senhor a explicação. Essas verdades são difíceis para o mundo que busca facilidades e conforto. Por isso, muitos preferem não ouvir. Mas tu, minha filha, deves proclamá-las, pois muitas almas se perderão por ignorarem a santidade do matrimônio. Uma das revelações mais impactantes veio de uma alma de uma senhora idosa que havia sido conselheira matrimonial e orientava casais em dificuldade. Ela apareceu a Santa Faustina em profundo sofrimento. Em vida, eu aconselhava casais a se separarem quando enfrentavam grandes dificuldades. Achava que estava sendo compassiva e compreensiva. Não percebi que estava colaborando com um plano de destruição das famílias. Cada vez que sugeria o divórcio como solução, abria feridas no corpo místico de Cristo. Agora vejo que deveria ter encorajado a reconciliação, a oração, o sacrifício e a confiança na graça sacramental. Esta alma revelou algo particularmente alarmante. Muitos que incentivam o divórcio ou normalizam segundas uniões enquanto o cônjuge original ainda vive, mesmo com boas intenções, estão participando de um ataque espiritual contra o plano divino para a família. E isso tem consequências espirituais gravíssimas, tanto para quem aconselha quanto para quem segue tais conselhos. Em uma visão posterior, Jesus mostrou a Santa Faustina como cada matrimônio verdadeiro é um reflexo da união eterna entre Cristo e sua Igreja. Quando este vínculo é quebrado na terra, através do divórcio, cria-se uma dissonância espiritual que afeta não apenas os envolvidos, mas toda a comunidade de fé. Cada família destruída, disse o Senhor, é uma ferida no corpo da Igreja. Cada divórcio é uma negação em prática da fidelidade eterna que prometia à humanidade. Santa Faustina viu então algo extraordinário. Como as orações pelas famílias em crise têm um poder sobrenatural de cura. Jesus lhe mostrou casais que estavam à beira do divórcio, sendo envolvidos por graças especiais quando alguém oferecia orações, jejuns e sacrifícios por eles. Um único rosário rezado com fervor pela reconciliação de um casal em crise pode derramar mais graças do que 1000 conselhos humanos, disse Nossa Senhora a Santa. Uma revelação particularmente tocante ocorreu quando uma alma apareceu a Santa Faustina para agradecer. Era um homem que havia estado à beira do divórcio, mas alguém havia oferecido sacrifícios e orações por seu casamento sem que ele soubesse. Essas orações trouxeram graças extraordinárias que me permitiram ver meus erros e trabalhar na reconciliação. Meu casamento foi preservado por orações que nem sabia que estavam sendo oferecidas por mim. Agora estou no purgatório, purificando-me de outros pecados, mas sou eternamente grato por ter sido preservado do grave erro do divórcio. É impressionante como as revelações de Santa Faustina sobre o matrimônio estão intrinsecamente ligadas à divina misericórdia. Jesus lhe explicou que um dos maiores atos de misericórdia é auxiliar os casais a permanecerem fiéis aos seus votos matrimoniais, especialmente quando enfrentam tentações e dificuldades. Quando um casal persevera no sacramento, apesar das provações, disse Jesus, cada dificuldade superada torna-se uma fonte de graças purificadoras, semelhantes às do purgatório, mas experimentadas ainda na terra. Uma alma do purgatório, que havia sido sacerdote em vida, apareceu a Santa Faustina com um alerta específico para os ministros da Igreja. Muitos de nós, sacerdotes, estamos no purgatório por termos falhado em defender a verdade sobre a indissolubilidade do matrimônio. Por medo de perder a popularidade ou por mal entendida compaixão, não fomos claros sobre os ensinamentos da Igreja. Cada vez que um sacerdote minimiza a gravidade do divórcio, seguido de nova união, coloca em risco não apenas sua própria alma, mas também as almas daqueles que seguem seus conselhos. Este testemunho é particularmente relevante nos dias atuais, quando muitos buscam soluções pastorais que pareçam mais fáceis ou populares, mas que podem não estar alinhadas com a verdade eterna sobre o matrimônio que Jesus revelou. Uma outra alma de uma mulher jovem chamada Helena contou a Santa Faustina sua história dolorosa. Eu me divorciei porque meu casamento não me proporcionava felicidade. Achei que merecia algo melhor, alguém que me compreendesse verdadeiramente. Encontrei outro homem e vivemos juntos por anos participando até dos sacramentos, pois um sacerdote nos disse que Deus compreendia
entendi a nossa situação. Só agora entendo o engano em que vivi. A verdadeira felicidade não está em seguir nossos desejos momentâneos, mas em ser fiel à vontade de Deus, mesmo quando isso exige sacrifício. Esta alma explicou a Santa Faustina que muitos não compreendem que o matrimônio não foi instituído primariamente para nossa felicidade terrena, mas para nossa santificação. O casamento é um caminho de cruz e ressurreição, disse ela. Cada dificuldade superada com fé é uma participação na paixão de Cristo, que purifica e santifica. Fugir das dificuldades através do divórcio é como Pedro negando conhecer o Senhor na hora da provação. Uma revelação impressionante que Santa Faustina recebeu foi sobre como as almas no purgatório que sofreram divórcios em vida agora veem com clareza absoluta os efeitos espirituais que isso causou em seus filhos e nas gerações seguintes. Uma alma chamada Antônio mostrou a Santa Faustina como seu divórcio abriu feridas espirituais em seus filhos que se propagaram por gerações. Dificuldades em confiar no amor de Deus, receio de compromisso, vulnerabilidade a tentações contra a castidade e até mesmo predisposição à infidelidade nos próprios casamentos. Cada divórcio, explicou a alma, cria uma ruptura no tecido espiritual da família que só pode ser reparada através de muitas orações, sacrifícios e graças extraordinárias. Se eu soubesse o sofrimento que causei aos meus descendentes, teria suportado qualquer dificuldade para manter meu casamento. Santa Faustina, movida pela compaixão, perguntou a Jesus se havia esperança para aqueles que já haviam se divorciado e recasado. A resposta do Senhor foi misericordiosa, mas clara. Minha misericórdia é infinita, mas não posso contradizer a verdade. Aqueles que se encontram em uniões irregulares devem buscar a verdade sobre sua situação e fazer o que é possível para retornar à comunhão plena com a Igreja, mesmo que isso exija sacrifícios difíceis. Para alguns, isso pode significar viver como irmão e irmã, se não podem separar-se por causa dos filhos. Para outros, pode significar retornar ao cônjuge legítimo ou permanecer solteiro. Mas ninguém está além da minha misericórdia se buscar com sinceridade a minha vontade. Jesus mostrou então a Santa Faustina como a devoção à divina misericórdia tem um poder especial para curar os casamentos feridos. Onde há devoção sincera à minha misericórdia, disse o Senhor, derramo graças especiais de reconciliação e cura nas famílias. Muitos divórcios poderiam ser evitados se os cônjuges recorressem à minha misericórdia nas primeiras dificuldades, confiando não em suas próprias forças, mas no poder da graça sacramental. Uma revelação particularmente tocante ocorreu quando Jesus mostrou a Santa Faustina como cada casamento fiel, especialmente aqueles que perseveram em meio a grandes dificuldades, torna-se um canal de graças para toda a Igreja. Um único casal que permanece fiel aos seus votos, apesar das tribulações, disse Jesus, pode obter mais graças para a conversão dos pecadores do que muitas orações isoladas, pois seu testemunho silencioso é um grito poderoso que atravessa os céus. Santa Faustina viu então como as almas no purgatório que haviam sido fiéis aos seus votos matrimoniais, apesar de grandes dificuldades, tinham um brilho especial e gozavam de consolações particulares, mesmo em meio às penas purificadoras. Essas almas, explicou-lhe o anjo que a guiava, já experimentaram na terra muito do fogo purificador através das tribulações do matrimônio vivido com fidelidade. Sua purificação no purgatório é mais breve e menos intensa. Vocês talvez estejam se perguntando como aplicar essas revelações à própria vida. Santa Faustina recebeu instruções muito práticas para os fiéis. Para aqueles que estão em casamentos válidos, mas enfrentando dificuldades, o Senhor recomendou recorrer diariamente à graça sacramental através da oração conjunta, mesmo que brevemente. Rezar o terço da Divina Misericórdia pelas 3 horas da tarde, oferecendo especialmente pela cura das feridas no relacionamento. Praticar o perdão radical, não guardando registros de erros passados. Receber frequentemente os sacramentos da confissão e Eucaristia. Fazer pequenos sacrifícios diários pelo cônjuge, sem que ele saiba. Consagrar o casamento aos sagrados corações de Jesus e Maria. Buscar acompanhamento espiritual com sacerdotes fiéis aos ensinamentos da Igreja sobre o matrimônio. Para aqueles que já se divorciaram e estão em novas uniões, o Senhor pediu a Santa Faustina que transmitisse esta mensagem. Nunca é tarde para buscar a verdade e fazer o que é possível para retornar à comunhão plena com a Igreja. O caminho pode ser difícil e exigir grandes sacrifícios, mas as graças que concedo àqueles que buscam sinceramente minha vontade são proporcionais às dificuldades enfrentadas. É importante destacar que essas revelações não são sobre condenação, mas sobre salvação. Jesus explicou a Santa Faustina que revela essas verdades não para esmagar os fiéis sob o peso da culpa, mas para libertá-los através da verdade. Muitos vivem em engano, pensando que estão em paz com Deus, enquanto
enquanto violam o sacramento do matrimônio, disse o Senhor. Revelar-lhes a verdade, mesmo quando dolorosa, é um ato de misericórdia que pode salvar suas almas. Uma das visões mais impactantes que Santa Faustina recebeu foi sobre como o divórcio afeta a vida de oração. Uma alma lhe mostrou como, após divórcio e novo relacionamento, suas orações se tornaram gradualmente vazias e formais. Embora eu continuasse rezando, explicou a alma, havia um muro invisível entre mim e Deus que eu mesma havia construído através de minhas escolhas contra o sacramento. Continuei frequentando a igreja e até participando de grupos de oração, mas experimentava uma secura espiritual que atribuía a Deus quando, na verdade, era consequência de minhas próprias decisões. Esta revelação é particularmente importante para aqueles que podem estar vivendo situações semelhantes, sentindo um distanciamento de Deus que não compreendem. A verdadeira intimidade com Deus exige alinhamento com sua vontade, especialmente em questões fundamentais como o matrimônio. Uma outra alma explicou a Santa Faustina como o sacramento do matrimônio continua operando graças invisíveis, mesmo quando parece que todo o amor humano já se extinguiu. No momento mais difícil do meu casamento, disse a alma, quando já não sentia absolutamente nada por meu cônjuge e estava convencida de que seria melhor nos separarmos, decidi, por um último ato de fé, permanecer fiel aos meus votos. Não conseguia imaginar então, mas foi precisamente naquele momento de decisão que as graças mais poderosas foram liberadas, não apenas para mim, mas para toda a minha família e até para pessoas que nem conhecia. Jesus revelou então a Santa Faustina um mistério espiritual profundo. Cada matrimônio válido estabelece um vínculo espiritual que se torna um canal de graças, não apenas para o casal, mas para toda a igreja. Quando este vínculo é honrado, apesar das dificuldades, torna-se uma fonte poderosa de graças redentoras. Uma revelação particularmente perturbadora veio quando Santa Faustina viu como certos espíritos malignos são especialmente designados para atacar a santidade do matrimônio. Esses espíritos, explicou-lhe o Senhor, trabalham incansavelmente para criar divisões entre os cônjuges, magnificando pequenas faltas, alimentando ressentimentos e apresentando o divórcio como solução para problemas que poderiam ser resolvidos através da graça sacramental. Jesus mostrou a Santa Faustina como muitos dos argumentos que as pessoas usam para justificar o divórcio são, na verdade, sussurros desses espíritos que distorcem a realidade e obscurecem o entendimento. Quando alguém começa a contemplar seriamente o divórcio, disse o Senhor, um véu espiritual frequentemente desce sobre sua mente, impedindo-o de ver claramente as consequências eternas de tal decisão. Por isso, Jesus insistiu com Santa Faustina sobre a importância de buscar direção espiritual sólida quando um casamento enfrenta dificuldades, preferencialmente com um sacerdote fiel aos ensinamentos da Igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Muitas separações poderiam ser evitadas, disse o Senhor, se os casais buscassem ajuda espiritual adequada antes que a situação se tornasse aparentemente irrecuperável. A própria Santa Faustina, movida por essas revelações, começou a oferecer suas orações e sofrimentos pela santificação dos casamentos e pela reconciliação dos casais separados. Jesus lhe mostrou como cada sacrifício oferecido por esta intenção se tornava uma poderosa fonte de graças para casais em crise, muitas vezes operando conversões e reconciliações que pareciam humanamente impossíveis. Vocês que estão ouvindo essas revelações são convidados a fazer o mesmo. Ofereçam suas orações, sacrifícios e sofrimentos diários pela santificação dos matrimônios, especialmente por aqueles que estão em crise. Um único rosário rezado com esta intenção pode ser o instrumento que Deus usa para salvar um casamento à beira do colapso. Para concluir essa reflexão sobre as revelações de Santa Faustina, quero compartilhar uma última visão que ela recebeu, particularmente consoladora. Jesus lhe mostrou a glória especial reservada no céu para aqueles que foram fiéis aos seus votos matrimoniais, apesar de grandes dificuldades. Esses santos escondidos, disse o Senhor, que nunca serão canonizados na terra, brilham com esplendor particular no céu, pois carregaram diariamente sua cruz matrimonial com fidelidade e amor. Jesus mostrou a Santa Faustina como cada ato de fidelidade conjugal em meio às dificuldades se transforma em pedras preciosas na coroa eterna dessas almas. Cada palavra de perdão pronunciada quando o orgulho sugeria vingança, cada gesto de serviço oferecido quando a carne gritava por satisfação própria, cada decisão de permanecer fiel quando o mundo oferecia soluções mais fáceis. Todos esses atos são eternamente recompensados. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, as revelações de Santa Faustina sobre o matrimônio e o divórcio são um chamado à santidade e à fidelidade. São um lembrete solene de que nossas decisões terrenas têm consequências eternas, mas são também uma mensagem de esperança e misericórdia, pois nunca é tarde
tarde para buscar a verdade e fazer o que é possível para alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Se vocês estão em um casamento difícil, saibam que suas lutas e sacrifícios não são em vão. Cada momento de fidelidade aos seus votos, por mais difícil que seja, está gerando frutos eternos que só compreenderão plenamente no céu. Não se deixem enganar pelas vozes deste mundo que sugerem que merecem algo melhor ou que o divórcio trará a paz que buscam. A verdadeira paz vem da fidelidade à vontade de Deus, mesmo quando isso exige a cruz. Se já passaram por um divórcio ou estão em uma segunda união enquanto seu cônjuge sacramental ainda vive, não desesperem da misericórdia de Deus. Busquem sinceramente conhecer a verdade sobre sua situação. Procurem um sacerdote fiel que possa orientá-los de acordo com os ensinamentos autênticos da Igreja e estejam dispostos a fazer o que for necessário para retornar à comunhão plena com Deus e com a Igreja. E todos nós, independentemente de nossa situação, somos chamados a rezar e oferecer sacrifícios pela santidade dos matrimônios e pela reconciliação dos casais separados. Podemos não ver os frutos dessas orações nesta vida, mas no céu compreenderemos quantas famílias foram salvas através de nossas humildes intercessões. Termino com as palavras que Jesus disse a Santa Faustina: a santidade do matrimônio é um tesouro precioso que confiei à minha Igreja. Aqueles que defendem e vivem essa verdade, mesmo quando isso exige sacrifício, são particularmente queridos ao meu coração e receberão graças especiais de santificação. Nunca se arrependam de escolher o caminho estreito da fidelidade, pois é o único que conduz à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, não permitam que essas revelações permaneçam apenas como conhecimento teórico. Permitam que elas transformem sua compreensão sobre o matrimônio e influenciem suas decisões e conselhos. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal e deixe seu comentário para que possamos alcançar mais pessoas que precisam conhecer essas verdades sagradas. Compartilhe este vídeo com alguém que possa estar enfrentando dificuldades matrimoniais ou contemplando o divórcio. Uma única alma direcionada para a verdade vale qualquer esforço. Juntos, através da intercessão de Santa Faustina, podemos ajudar a fortalecer as famílias e salvar casamentos. Deixe nos comentários como essas revelações impactaram você e como podemos continuar orando uns pelos outros. Que Deus abençoe abundantemente vocês e suas famílias e que a intercessão de Santa Faustina nos guie sempre para mais perto do Sagrado Coração de Jesus. Ave Maria.